Maravilha, maravilha, meus amigos. Marcelo Beckler, estamos de volta, viu? Ué, mas o programa não parou, não é isso. Se você for fiel mesmo e for bem atento, você reparou que nas edições passadas, acho que nas últimas 3, estava no cantinho da tela dizendo o programa foi gravado em tal dia. Enfim, a gente tentou se manter atual, mas o Marcelo saiu de férias, depois eu saí de férias e agora estamos gravando como normalmente, né, Marcelo? Pertinho da data em que o programa vai para o ar, pertinho da terça-feira desta semana. E hoje falaremos de mercado de transferências. Rapaz, a Arábia Saudita continua sendo o tema por aqui, Marcelo. Inclusive, o segundo clube que mais gastou no mundo até esse momento é um clube saudita. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem, né, Fred? Boa tarde para você. Bom dia para quem está acompanhando a gente logo depois que esse episódio foi lançado. Vocês façam o favor de acompanhar logo depois que ele é lançado, terça-feira às 11. E já tem uma grande chance desse programa começar desatualizado. Porque o programa vai ao ar segunda-feira, dia 1º de agosto, e tem muita coisa que pode acontecer até dia 31 de julho. A nossa ideia aqui é fazer uma parcial de como vai o mercado nesse primeiro mês, que esse mercado está aberto. Então, depois da vinheta, a gente vai explicar para vocês o mercado de transferências até aqui, a interferência saudita e quem é que está gastando mais e quem é que está gastando menos. Seguinte, Fred, as ligas que mais gastaram até aqui, vale a gente olhar, a gente vai colocar aí para vocês, a fonte é o Transfer Market, as ligas que mais gastaram, mas eu acho que vale ficar bem atento à coluna da direita, que é a coluna do saldo. Quer dizer, quanto que as ligas gastaram e quanto que elas receberam. Porque, por exemplo, a liga italiana, ela tem um saldo muito maior. É a segunda que mais gastou, mas o saldo é muito grande. Então, o que isso eu entendo, por exemplo, é que tem uma fuga de talento. Sai, por exemplo, Sandro Tonali do Milan por quase 70 milhões e que depois vão trazendo outros jogadores para tentar repor essas saídas. E que nem todas as saídas são repostas. Então, que você vende às vezes por 40, mas compra uma reposição por 30 milhões de euros. Premier League continua dominando. A gente vê que a Liga Saudita já aparece na 5ª colocação, à frente da Espanha, por exemplo, e da Liga Portuguesa. É uma tendência da Premier League dominar, que a gente já conhecia, mas que a gente tem essa grande novidade, que é a presença dos sauditas. E esse saldo da Premier League, ele é facilmente explicável não só pelos clubes gastarem muito, mas por muitas transferências serem dentro da própria Premier League, né? Então não conta como a Liga ganhando o dinheiro do Havertz, por exemplo, tocando o Chelsea pelo Arsenal. Então a Premier está aí com mais de meio bilhão, de euros negativos. Também faz sentido porque o dinheiro fica aqui dentro, não tem muito jogador saindo da Premier League para fora da Inglaterra. Mas essa Arábia Saudita, cara, é bastante curioso, cara. É bastante curioso. Representa porque foi o protagonista, né? Foi a grande novidade. O Arsenal investir no Declan Rice, a contratação mais cara da história do Arsenal, é notícia, claro que é notícia, mas não chama tanto a atenção porque a gente já está acostumado a ver os ingleses investindo muito dinheiro. Uma hora é o Chelsea, outra hora é o Arsenal, outra hora é o Manchester City e fica nesse clubinho mesmo. Agora, a gente olhando para outra lista dos clubes que mais gastaram até aqui no futebol mundial, a gente coloca o Al Hilal na 2ª colocação, cara. Atrás apenas desse Arsenal que vem sendo quem mais investiu até aqui nessa janela de transferências também dentro da Premier League, mas no mundo todo. Marcelo, o Al Hilal com dinheiro da coroa, os outros clubes sauditas, a gente vê, por exemplo, as últimas notícias até a gravação desse programa, não sei se vão ser as últimas até o programa ir ao ar, Jordan Henderson, que causou um fuzuê danado com a torcida do Liverpool, Fabinho, Sadio Mané, os 2 primeiros colocados da última bola de ouro estão no futebol saudita. Sim, e o Cristiano está, o Messi quase esteve, inclusive foi o próprio Al Hilal que fez aquela proposta para o Messi de mais de 400 milhões de euros de salários, o que não entra nessas listas que a gente está colocando aqui, tá, gente? O que é lista de transferências. Então, por exemplo, ida do N'Golo Kanté, do Benzema, do Cristiano, a ida frustrada do Messi, Firmino, tudo isso é fim de contrato. São jogadores que a Liga Saudita levou e paga altos salários, mas nem teve que fazer transferências para levar esses caras. Então, além de todo esse dinheiro que a gente está vendo que o Al Hilal gastou,
ainda tem os salários e ainda ofereceram 300 milhões de euros, que o Paris Saint-Germain aceitou, mas o Mbappé não, para levar o atacante francês. Se a gente for seguir na lista dos 10 que mais gastaram, tem o Paris Saint-Germain, que já gastou muito dinheiro, que já gastou 160 milhões de euros, e a gente já explicou aqui o Paris Saint-Germain, né, em outros programas, e o prejuízo que o Paris Saint-Germain teve nos últimos anos, mas continua gastando muito e quase não vendeu. Tottenham, Real Madrid, praticamente só com 2 contratações, a do Arda e a do Bellingham. O Leipzig está nessa lista, e tem o Chelsea também que está numa lista de compradores, mas Leipzig e Chelsea venderam mais que compraram. O Chelsea, inclusive, tem um saldo de 140 milhões de euros nessa temporada. É um bom trabalho do Chelsea, que daqui a pouco acho que vai valer um programa aqui para a gente explicar o novo Chelsea. Acho que quando acabar, né? Eu estou esperando meio que chegasse em 31 de agosto para eu ver tudo que aconteceu com o Chelsea e olhar tranquilamente para esse plantel, porque contratou muito na temporada passada, mas vai conseguindo fazer um bom caminho de venda na temporada atual. E a gente vai até o 10º colocado. O que me chama a atenção entre os 10 é ausências entre os 10. Está faltando o Manchester City, está faltando o Bayern de Munique e está faltando o Barcelona. 3 grandes clubes, normalmente que gastam muito dinheiro e que não estão aí. E se a gente vai buscar no futebol mundial, o Bayern era só o 23º, gastou até aqui 50 milhões de euros. O Manchester City é o 37º clube do mundo que mais gastou nessa temporada, 29 milhões de euros. E o Barcelona é o 170. Eu não sei nem falar. 170º, o Barça. Gastou até aqui 3,4 milhões de euros. Tem 3 que estão muito lá atrás. São por motivos diferentes, Fred. Sim. E acho que o Barcelona não vai subir muito nessa lista, mas acho que Manchester City e Bayern podem subir ainda. O Bayern de Munique está tentando bater na porta do Harry Kane, que é o nome que a gente vai focar daqui a pouquinho, quando a gente analisar indivíduos que ainda estão prestes a sair ou não, né? A gente tem que esperar para ver. O Manchester City, por perdas, mais do que por própria vontade, mas por entender que não deu para segurar o Riyad Mahrez, não vai dar para segurar o Laporte, provavelmente, vai ter que investir. Né? O Pep Guardiola, que já começou a falar mais uma vez, né? Voltou das férias, está na pré-temporada nos Estados Unidos, nos Estados Unidos não, desculpa, na Coreia do Sul e no Japão, e está dando entrevistas e já admitiu, cara, não tem como, a gente perdeu o Mahrez, precisaremos de reposição. Não uma reposição de pensar em alguém com o perfil do Mahrez, que é difícil de achar, mas enfim, o City vai ao mercado buscar um ponta, um meia para jogar na ponta, tenta segurar o Bernardo Silva, tá atrás do Gvardiol. Então, assim, o City certamente vai ter que subir nessa lista, porque vai ter que investir. Até agora só trouxe o Kovacic. O atual campeão da Tríplice Coroa, na 37ª colocação dessa lista de quem mais investiu, faz sentido por um lado, porque quem ganha tudo precisa se reforçar menos, na teoria, mas por outro, por ganhar tudo, os jogadores sentiram que tinham que sair, como o Gundogan, como o Mahrez e tudo mais, e agora o City vai ter que se movimentar no mercado. Estou curioso para saber quem é que vai ser o substituto do Mahrez. Se não vão pegar em casa mesmo, né? O Phil Foden perdeu bastante espaço nessa temporada, talvez possa recuperar por ali. E tem esses 3 grandes nomes do futebol que ainda podem movimentar muito o mercado, que é o Kane, talvez Tottenham, Bayern de Munique, e aí o Bayern vai disparar nessa lista lá para cima, que é o Gvardiol, Leipzig, Manchester City, que se for por 100 milhões de euros, o Manchester City ultrapassa quase todo mundo, vai lá para a 3ª colocação dessa lista dos que mais gastaram. E o outro é o Mbappé, que o Paris Saint-Germain gostaria de cerca de 250 milhões de euros, que é talvez o grande nome do futebol europeu hoje individual, ele e Haaland e Vinícius, e que não quer se mexer, ele não quer ser uma peça que vai se mexer. Aliás, a gente estava aqui falando de transferências, como curiosidade, né? O Messi nunca movimentou 1 euro em transferências, porque ele foi do Barcelona para o PSG de graça e foi do PSG para o Inter Miami de graça. Então, talvez o Mbappé acarrete um custo altíssimo para o Paris Saint-Germain para ter ficado, que depois ele vai para outro clube acarretando um custo altíssimo, que em transferências, nessas listas todas aqui, ele não apareça. Já apareceu lá atrás, quando foi do Mônaco para o Paris Saint-Germain. Agora, Fred, sem no Kane, sem no Gvardiol, valem tudo isso? O 100 no Gvardiol eu acho que vale menos do que os 100 no Kane. Poxa, mas o Kane já tem 30, né? O Gvardiol é um zagueiro jovem, vem de uma grande Copa do Mundo e tudo mais. Cara, para começo de conversa, o gol, como você gosta muito de lembrar, né, Marcelo? Tanto aqui quanto no nosso melhor futebol do mundo, o gol custa caro. E o Harry Kane é uma garantia de gols, de assistências, é um cara que
te entrega pelo menos 30 por temporada há muitas temporadas. E no Tottenham, né, ele não chega a ser o bloco do eu sozinho, mas muitas vezes é uma banda de uma nota só ou de 2 no máximo ali, né? Quando você olha para o setor ofensivo dos grandes momentos do Tottenham nas últimas temporadas. E grandes momentos são difíceis de você achar. E quando você acha, nas 2 últimas especialmente, sempre tem a assinatura do Harry Kane, seja gerando o gol para um companheiro ou fazendo ele mesmo, né? Então é um cara que ele vale o dinheiro. Tá 1 ano do fim do contrato, ok, tem 30 anos, beleza, mas é um cara que se machuca muito pouco e que entrega muita coisa. Então acho que o Bayern de Munique faria muito sentido, tá? Eu sei que não faz parte tanto da política do Bayern de pagar esses super valores, mas precisando de jogador como Harry Kane, que te entrega isso e que tem pelo menos aí 5, 6 anos pela frente, quando você divide esses 100 milhões pelos anos de contrato, eu acho que pro Bayern seria um grande negócio. Pro Harry Kane, não sei se é melhor aproveitar essa ponte para o Bayern agora ou esperar o contrato vencer e continuar na Premier League, né? Ele tem o grande sonho de ser o maior artilheiro da história da Premier League, está a 47 gols de alcançar o Alan Shearer. Mas enfim, eu acho que vale mais no Harry Kane do que no Gvardiol. Não sei se você concorda, Becker. Sim, por ser um atacante, por ser esse ponta firme todo que você falou. E não só fisicamente, né, mas tecnicamente também, porque o Gvardiol seria, além de tudo, uma aposta. Né? Uma coisa é você jogar no Leipzig, outra coisa é ir para um grande clube e 100 milhões num zagueiro, para uma posição que ainda que saia o Laporte, que está coberta no Manchester City. Acabou de renovar o Ake, tem Akanji, Rubem Dias e Stones. Então, assim, os 4 da defesa já estão. Eu acho que precisa de laterais. Né? Assim, saída do Zinchenko, possível saída do Kyle Walker, possível saída do Cancelo, mesmo que não saia, eu não sei se ele vai continuar com a mesma pegada de antes, porque não sei se é de interesse dele nem do Guardiola, que ele tem o mesmo protagonismo de antes. Então acho que tem que reforçar mais as laterais, porque se você perde um dos zagueiros, você pode colocar o outro de novo no centro da zaga e aí você coloca alguém nas laterais. Então não me parece... E outros são todos jovens, né? Akanji, Ake, Stones e Rubem Dias, eles ainda vão te entregar bom tempo de futebol. Então me parece uma contratação desnecessária, que o Manchester City entende mais do que eu, então tenho certeza que eu estou errado, mas que eu priorizaria, se eu tivesse no Manchester City, um jogador de lateral que jogue nas duas, ou que sejam 2 laterais, um para a direita e um para a esquerda, para compor o elenco, do que 100 milhões em um zagueiro que, se chegar, não vai chegar jogando, na minha opinião. Agora, uma curiosidade rapidamente antes da gente sair de contexto, cara, a gente olha os principais nomes do mercado até aqui, os nomes que custaram mais grana, são quase todos meias, né? São quase todos meias. Né? O Declan Rice, o Kai Havertz, o Bellingham, Szoboszlai, Mason Mount, Tonali. Assim, impressionante como esse mercado até aqui, pelo menos até esse momento, ele fica com esse rótulo, né? O mercado dos meias de 100 ou próximo dos 100 milhões. E se você pega Szoboszlai, você tinha o Kai Havertz, ainda são mais ofensivos. Não que o Bellingham não seja, mas eu acho que o Bellingham é um jogador que faz mais de tudo no meio campo. Mas se você pega Bellingham, o que tinha custado Enzo Fernandes, teve mais jogador de meio campo se transferindo recentemente por um valor parecido, na casa dos 100 milhões. Foram Bellingham, Enzo Fernandes. Agora não consigo lembrar quem seria o outro, que custou mais ou menos 100 milhões também. Se a edição não colocar, vai ficar engraçado, hein? E eu quero que fique, porque agora é pessoal. Eu quero lembrar. E aquela brincadeira que não pode jogar no Google. Não pode, tem que lembrar. Porque, assim, quando foi o Enzo por 120, tinha acabado de ter uma outra mais ou menos parecida. Ah, que coisa chata. E eu férias acabei de voltar é uma de tristeza. férias, Marcelo Becker. Tá difícil puxar na memória algo que não seja com um teor alcoólico. Cara, mas assim, tem que ser um jogador de Premier League. Não, assim, tinha tido Camavinga 60, Tchouaméni 80, Enzo 120, Bellingham mais ou menos isso. O Bayern não contratou. Bom, Declan Rice. Acho que era o Declan Rice. Acho que era o Declan Rice de 110, né? Foi 110 o Declan Rice, não foi? Foi 105. 110 euros. 105 euros ou libras? 105 libras, 110 euros, isso. Foi tudo isso aqui. Não sei se a edição vai arrumar ou não, mas qualquer coisa vocês já tem aí algo para se divertir. Que é um preço de tabela hoje de um meio campista, né?
Você quer um bom meio-campista? Declan Rice, Bellingham e Enzo Fernandes custa entre 105 e 120, dependendo de onde está jogando, se tem o hype de Copa do Mundo e tal, se é dentro do mesmo país. Mas hoje, se você quer contratar um bom meio-campista para muitos anos, ele vai te custar entre 105 e 120 milhões de euros. Rapaz, tá dito aqui. Vamos sair de contexto mais do que a gente acabou de sair aqui agora, né? Pesquisando o nome que estava na cara do gol. Enfim, vamos para o out of context. E você pode começar, Marcelo, por favor, que eu estou curioso. Eu vi no roteiro e eu não conheço essa história. Você não conhece a história? Ela é muito divertida. Bom, mercado de transferências, todo mundo sabe, é sinônimo de Fabrício Romano, né? Grande mago das informações. Outro dia eu vi, inclusive, uma pequena matéria sobre ele. A primeira informação que o Fabrício Romano trouxe, assim, de forma muito exclusiva, foi a ida do Icardi, do Barcelona para a Sampdoria, da base do Barcelona para a Sampdoria. Quem é que imaginar que uma transferência de base um jornalista ia trazer dessa forma, e ele trouxe. E aí tinha algumas informações sobre o Fabrício Romano, de que ele faz mais de 50 ligações por dia, que ele passa 16 horas do dia no celular. Uma loucura. Um trabalho muito bem feito e que precisa de uma dedicação como a que ele traz. E a história é a seguinte, o Yoshida, Maya Yoshida, é um zagueiro do Schalke 04, eu acho que é zagueiro. Bom, enfim, jogador do Schalke 04, estava se transferindo para o Trabzonspor, da Turquia. E o Fabrício Romano colocou, here you go, Maya Yoshida indo e tal. E o Yoshida respondeu, falou, caramba, nem a minha mulher sabia ainda que eu estava acertando com o Trabzonspor. E o Fabrício Romano já sabe, tinha acabado de acontecer, o cara não tinha avisado para a esposa, ou então, senhora Yoshida fica um pouco de lado das decisões do Maio. E o Fabrício Romano soube antes da esposa. E o Yoshida reconheceu. Sabia que ia ter que se mudar para a Turquia. Para a Turquia, ficou sabendo via Fabrício Romano. Que bom, se bem que sair de Gelsenkirchen também não é a pior ideia do mundo, uma cidade meio pacata mesmo. Já esteve em Gelsenkirchen? Não, mas eu já ouvi suas histórias, inclusive, e me pareceu um pouco aprazível. Interior de Manchester. E o Fabrício Romano, Fred, informou para a dona Yoshida onde que ela ia morar no próximo ano. Cara, assim, a vida do Romano, eu tenho certeza que ele está sendo bem remunerado para isso e ele é reconhecido. Ele ganhou uma marca que acho que nenhum outro jornalista tem, né, cara? E tenho certeza que ele é muito feliz com isso, mas é uma vida que eu não teria. Eu não consigo me imaginar 16 horas por dia. E ele não... Assim, se ele só trabalhasse no mercado de transferências, um mês antes, um mês depois, você consegue dividir ele no ano, né? Mas ele não para, cara. Tudo bem que deve ser o momento mais intenso dele agora. Nunca tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Você já? Não. Durante a pandemia, teve uma vez que a gente tentou marcar um almoço. E eu digo durante a pandemia porque eu lembro que não tinham voos Barcelona-Turim. E eu passava por Milão. Assim, não precisa fazer nada fora da lei, viu, meu povo? Sim. E aí a gente marcou um dia. Eu estava voltando de Turim, eu tinha, sei lá, um voo em Milão não sei quantas horas depois. Eu falei, vamos almoçar? Ele falou, vamos. E aí o meu trem, o meu ônibus Turim-Milão atrasou muito. E aí perdemos o almoço. Mas certamente não era época de mercado. Porque senão seria impossível almoçar com o Fabrício Romano. Então não rolou. Seria o almoço do Fabrício Romano com o Fabrício Romano da TNT Sport, né? Marcelo Beckler, que também tem suas boas histórias para contar. Cara, o meu fora de contexto, meu out of context, não é muito historinha. É mais uma recomendação que eu venho das férias, inclusive. Estava lendo esse livro aqui, o Soccernomics. Demorei para ler, viu? Eu sei que é um livro meio óbvio para quem é tarado por jornalismo esportivo e futebol e mercado e tudo mais. A primeira edição desse livro é de 2009, mas essa que eu peguei é uma versão atualizada logo antes da Copa do Mundo agora do Catar. Então ela tá fresquinha. Cara, é interessantíssimo esse livro. Eu sei que tem no Brasil, então não é uma dica, vou ter que me virar para pegar em inglês. Não, tem como conseguir no Brasil. E tem vários detalhes e várias análises sobre não só mercado de transferências, mas também sobre o dinheiro no futebol. Por exemplo, um capítulo inteiro provando que o futebol é um mau negócio, falando de business mesmo, falando de negócio. Futebol é um negócio muito pequeno. Inclusive aqui disseram que tem um capítulo que começa falando, cara, se fosse uma empresa, o Barcelona seria a empresa de número 62 de maior movimentação de dinheiro dentro da Finlândia.
Então, assim, outros produtos no mundo são muito mais valiosos do que o futebol, mas o futebol envolve muito Ah, mais mas do cá que entre isso. nós. Continua com a recomendação, mais uma coisa antes. O cara ser dirigente do Barcelona, o cara fazer uma transferência com o Barcelona, ou com o Real Madrid, ou com o Manchester United, sabe? Com um grande clube, não compara o prazer, a satisfação pessoal do que ele ser o dono da fábrica que coloca aquela madeirinha no rolo de fita adesiva e que deve ganhar uma fortuna, porque ele deve ser o único que faz aquilo, sabe? Então, é uma satisfação pessoal que Claro. não está no dinheiro. Mas enfim, analisar às vezes o fato e comparar com esse lado lúdico que não tem comparação com qualquer outro negócio. Mas enfim, tá aqui o meu fora de contexto, Marcelo Beck. Passa o nome de novo? Soccernomics. Tá errado, né? A produção pode colocar aqui no... porque começa com soccer, né? Para começo de conversa. Mas tá tudo certo. Outro dia eu vi um influencer argentino, o Hero Freixas, que eu gosto muito. É aquele que faz as sketches com a mulher dele, né? Que ficou muito famoso, que tinha um Coreia do Sul, México na Copa de 2014, tinha um casamento e ele ficou puto que tinha um casamento. Aí ele entrando num táxi nos Estados Unidos para ver a estreia do Messi. Aí ele fala, vamos ver o melhor do mundo, toca lá pro Pink Stadium e tal, não sei o quê, ver jogo de soccer. Aí ele grava outra história do canto assim, futebol, mas vocês não sabem nada. E fecha o celular. Bom. Ele é muito bom. Os dois, né? O casal é muito bom. Tiramos de contexto. E agora, resumo. Resumindo então, Fred, o que passamos no programa de hoje é sobre o primeiro mês do mercado de transferências. Existe, em primeiro lugar, a Premier League, como sempre, dominando os principais clubes, ou o principal clube que gastou até aqui, o Arsenal, quem mais gastou nesse mercado de transferências. A gente tem algo curioso, por exemplo, a Liga Italiana, a Liga Espanhola e a Liga Portuguesa com saldo. Eles ganharam mais dinheiro do que gastaram em transferências. Quer dizer, tem muita gente saindo e não está chegando tanta gente assim. Ou está saindo muita gente boa, muita gente de valor e não está chegando tanta gente de valor. E talvez o principal, Fred, dessa conclusão de primeiro mês, o mercado árabe. A Liga Árabe já é a quinta que mais gasta e o Al Hilal é o segundo clube do mundo que mais gastou nessa janela. A depender do seu ponto de vista, você pode pensar que a Arábia Saudita está fazendo com alguns clubes europeus o que alguns clubes europeus fazem com clubes sul-americanos, né? É uma fuga de talentos pela grana saudita, muita gente indo para lá. O Al Ahly está logo atrás do Arsenal como o clube do mundo que mais investiu em contratações até esse momento da janela de transferências. É interessante ver que eles esvaziam jogadores também da prateleira do meio do mercado europeu, né? Então, sei lá, quando você perde um Fabinho, que não é da prateleira do meio, e não é uma crítica, né? Ele não é um Bellingham, mas o Fabinho é um ótimo jogador que vai sair do Liverpool para a Arábia Saudita. Não é tão fácil você repor assim. Até porque outros nomes que você poderia pensar que o Liverpool talvez fosse atrás, também foram para essa direção que o Fabinho tomou, né? Então, é um fator novo, é um fato novo do mercado de transferências do futebol mundial, a entrada da Arábia Saudita. E outra coisa que me chama a atenção, Marcelo, quando a gente olha para os nomes, é ver que os jogadores mais caros até aqui são todos, ou quase todos, meio-campistas, inclusive aquele lá, como é que é o nome dele mesmo? Declan Rice. Que foi o mais caro até aqui, né, dessa janela, ele e Bellingham, os dois mais caros. Mas o mercado ainda não acabou, meu povo, ainda tem um mês de mercado, falamos aqui também sobre o que pode vir por aí. Aí, um atacante, Harry Kane, tem Gvardiol, tem Mbappé, são talvez os 3 nomes próprios do próximo mês de mercado. Fred e Beckler explicaram para vocês o que temos de mercado de transferências na Europa até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Faça favor de dar like, de se inscrever no canal, de deixar aqui comentários do que vocês acharam do programa e de mandar sugestão para próximos programas também. Fred, um abraço, hein? Até semana que vem. Um abraço, até semana que vem. E que férias maravilhosas, hein? Que férias maravilhosas, Marcelo Beckler. Mas estamos de volta. Tchau, gente. Até o próximo programa.